Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. E hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro, vamos falar sobre o tema do impacto econômico e social da inteligência artificial. Muito boa tarde, pessoal. Moisés, André, vamos lá? Fala aí, Lucas. E aí, André? Bom, então, esse assunto eu acabei provocando a gente para falar hoje, porque é o seguinte, eu tive ontem, dia 3, né, terça-feira, visitando a FenaSoja 2024, né? Esse ano a FenaSoja comemora os 100 anos da chegada da soja ao Brasil em Santa Rosa, que é o berço nacional da soja. E lá está acontecendo, nesses dias do evento, até domingo, um outro evento dentro da FenaSoja chamado Arena Inovação. É uma parceria ali, uma iniciativa do Sebrae, né? E em parceria com instituições de ensino da região aqui de Santa Rosa. E ontem teve uma discussão bem interessante, e o tema me chamou a atenção, daí eu fui até lá para assistir o FenaSoja Talks, Inteligência Artificial nos Negócios, Automação e Bots, Impactos Sociais e Econômicos da IA. Daí eu gostei da fala de dois professores e acabei até gravando uma entrevista em áudio com eles. E a gente vai mostrar, então, para vocês essas falas, né? Um deles é o professor Manuel Binello, da Unijuí. Ele falou das coisas boas da IA. E entre elas, o aumento da produtividade, que a gente sabe que isso acontece, né? E tem essa possibilidade de a gente aumentar a produtividade com a utilização da inteligência artificial. Só que ele também trouxe alguns problemas que ele entende que podem, né, vir com a IA cada vez mais se tornando algo do nosso dia a dia. Entre esses problemas, ele citou o desemprego e também o modelo de produção e renda despreparado para essa mudança. Daí, então, eu perguntei para ele sobre justamente isso, modelo de produção e renda despreparado para essa mudança, foi o que ele falou. Então, daí eu trouxe aqui a entrevista dele que a gente vai ouvir a partir de agora e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o assunto. O nosso modelo de trabalho e renda, ele é baseado na Revolução Industrial, né? Ou seja, para você ter acesso à renda, você tem que trabalhar X horas e 44 horas semanais, no caso do Brasil e tudo mais. Só que esse volume de trabalho, ele está sendo cada vez mais desafiado pela IA. No seguinte sentido, a partir do momento que a IA traz mais produtividade e substitui diversos profissionais em diversas áreas, o que pode acontecer no futuro é justamente de não ter essa quantidade de horas para serem trabalhadas pela população. Ao mesmo tempo que a alimentação, os bens de consumo, tudo isso vai continuar sendo produzido, inclusive em mais abundância. Então a gente vai chegar no seguinte dilema: as empresas vão ter produção de bens de consumo, eletrônicos, enfim, imóveis, o que quiser, né? Carros, vai ter essa produção cada vez maior por causa da automação e da IA, vai ter produção de alimento também, tudo mais. E só que não vai ter quantidade suficiente de pessoas com renda para comprar isso, porque a renda é baseada nas horas de trabalho. E claro que sempre quando uma área acaba diminuindo o emprego numa área, surgem outras, mas no caso da IA, não existe uma garantia que vão surgir tantas áreas assim e que essas áreas também não sejam depois abraçadas pela IA. Né? Então esse é o grande desafio, como a gente vai trabalhar com isso. É claro que existem diferentes propostas, diferentes ideias, né? Uma delas é a renda básica universal, por exemplo, né, para tentar mitigar esse problema. Na minha opinião, seria algo mais no sentido da mitigação, ou seja, diminuir esse impacto, resolver problemas sociais mais graves, mas talvez não seja necessariamente a solução ideal. Outras ideias são a diminuição da carga de trabalho, das horas de trabalho, né? Ou seja, a gente chega a um ponto em que na humanidade a gente consegue produzir tudo que a gente precisa com 20 horas semanais. Qual o sentido de empregar uma pessoa 40 horas e uma ficar sem emprego? Não seria mais inteligente? Duas pessoas empregadas, cada uma com 20 horas semanais, 10 horas semanais, né? E isso pode favorecer, inclusive, outras áreas da economia. Por exemplo, uma área que cresce muito é a área de entretenimento. Ou seja, vídeos, séries de TV, ligados às férias, viagens, shows musicais. Ou seja, cada vez a gente tem mais empreendimentos de entretenimento. O que as pessoas precisam ter para poder consumir entretenimento? Tem que ter tempo, né?
Se a pessoa trabalha 7 dias por semana sem parar, ela não vai ter tempo de consumir essas coisas, né? E isso gera um impacto também negativo na economia, porque quem produz para entretenimento, quanto mais público tiver para isso, melhor. Então, como eu me refiro a essa questão da nossa estrutura de trabalho e renda, é justamente isso, né? A gente vai ter que sair desse paradigma, dessa mentalidade que vem da Revolução Industrial e encarar que talvez no futuro, através da IA, não vai ser necessário tanto trabalho como a gente tem hoje, e a gente não vai poder estruturar a sociedade pensando que as pessoas têm que trabalhar o máximo possível o tempo todo, como a gente foi, inclusive, ensinado por nossos pais e tudo mais, né, que é a forma certa, né? Então, basicamente isso. Bom, então foi esse insight aí, né, que o professor Manuel Binello trouxe, né, para que a gente pudesse, que eu achei interessante essa fala dele, e daí eu trouxe aqui para nós discutir um pouquinho aí no nosso programa, o que vocês acharam disso, do que ele falou aí, de que talvez o mercado não está preparado para IA ainda, e citou algumas coisas aí que até estão em discussão atualmente, né, sobre até a diminuição das horas de trabalho e tal, com a IA tomando locais de trabalho, ou então afazeres, né, que a gente tem, e com isso sobraria mais tempo. O que tu achou, André? Tu sabe assim, Moisés, eu achei interessante a fala do professor Manuel, né, no sentido de puxar relações de trabalho. Ele até lembrou um pouco daquela discussão do 6-1, 5-2 ou 4-3, né, de mais um dia de folga. Ele falou um pouco dessa questão da preocupação com relação ao desemprego. Eu vi um vídeo num podcast do professor Samuel Pessoa e com o professor Marco Lisboa, falando exatamente isso, da preocupação que tem hoje das crianças do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, aprenderem a usar essa ferramenta. Essa tecnologia veio para ficar, e veio para aumentar a produtividade, aumentar outras tarefas, outros trabalhos, outros serviços, e eliminar alguns que não vão ter mais. Ele até faz um paralelo quando surgiu o automóvel. Tá? Teve greve de charreteiros. Né? Os charreteiros fizeram greve porque iam ficar com medo de ficar desempregados. Só que os charreteiros, o que tiveram que fazer? Na fala do professor Marco Lisboa, tiveram que aprender a dirigir. Tirar a carteira para dirigir um Ford Bigode, né? Podemos dizer assim. Então, essa transição de pessoas no mercado de trabalho vão surgir também. Do mesmo jeito que surgiu no passado, vai surgir agora. Alguns setores, alguns empregos, obviamente, devem ser eliminados, mas outros vão surgir. Eu não vejo assim, não sou muito cético no sentido de achar que a IA vai chegar e vai gerar um desemprego em massa. Eu acho que ela vem agregar em produtividade, em produção e em rentabilidade, podemos usar essa palavra, rentabilidade. As pessoas vão ser mais eficientes. O tempo que eu levava para fazer determinado serviço em, suponha lá, 4 horas, agora eu vou fazer em 2, 1h30. Então, esse tempo que eu não gasto mais, eu vou usar para outra coisa. Né? Vou sair com meu filho, vou fazer um curso de línguas, vou dormir, vou caminhar na praia, vou fazer um exercício. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da IA e essa entrada da IA no mercado de trabalho, no mercado educacional. Eu acho que ela vem agregar e muito. Obviamente que aí a gente precisa tratar como é que a gente vai tratar essa IA dentro, por exemplo, do ensino. Eu não vou deixar o cara botar agora ele chega num chat GPT e pede para ele fazer um texto para mim e diz que é dele. Né? E isso tem que ter uma certa regulação. Mas eu acho que essa preocupação de redução de horas de trabalho, isso vai estar muito ligado com um aumento de produtividade. Então, uma coisa acho que mais ou menos vai bater com a outra. Mas eu vejo com bons olhos essa entrada da IA e as várias IAs que a gente tem. Né? Porque a gente vai ter IA para análise de dados, IA para sistema financeiro, IA para automação, IA para eficiência operacional. A gente tem IA hoje em dia com reconhecimento de voz, IA com chatbots, né? E principalmente diagnóstico assistido por IA, né? Que é um avanço assim, na área médica sensacional. E isso veio para ficar e veio para modernizar todas essas relações de trabalho, pessoal, médico. Isso não tem como voltar atrás.
E isso é algo que, assim, tipo, já está acontecendo, né? Não é algo que vai acontecer amanhã. Claro que não é... Até foi falado nisso nas palestras, né? Que se fosse algo disruptivo, assim, até seria preocupante, né? Ele não é disruptivo, mas essa mudança vai acontecer. Relações de trabalho e essa adaptação também, né, da economia, do jeito que ela é pensada hoje. Ele até citou, né, a forma como, por exemplo, a gente foi ensinado, né, pelos pais, mas essa mudança já está acontecendo e ela vai se tornar cada vez mais presente aí no futuro. Não sei o que tu acha, Lucas. Justamente eu estava acompanhando o vídeo, Moisés, ali numa fala do palestrante e também linkando com o que o André falou. Concordo sim com relação à questão da melhora, né, no mercado de trabalho com a inserção da IA, né? Quando a gente fala hoje em inovação, né, isso aconteceu ao longo da história de várias formas, né? E as pessoas realmente tiveram que se adaptar conforme o andar da carruagem, a gente fala, né? Então, o que eu acredito hoje que vai acontecer, até eu discordo um pouco da fala do palestrante ali que tu citasse, por questão de que vai se reduzir carga horária de trabalho, de que vai se, ao invés de trabalhar 44 horas semanais, vai se trabalhar menos, vai se trabalhar 30 ou até menos, né? Por quê? Existe uma frase do Buffett que foi atribuída a ele também, não posso citar com certeza que é dele, mas que se fala que o mercado ele é movido por dois sentimentos, ganância e medo, né? Então, quando a gente fala em ganância, não num termo pejorativo negativamente, mas toda vez que você tem um espaço para ganhar mais, para ter mais resultado, se busca isso, né? Pensando, sim, pelo lado da empresa, do empresário e também do colaborador da empresa, que vai querer ganhar mais de alguma forma, né? Então, acredito que as pessoas não vão deixar de trabalhar mais por causa do aumento da velocidade de você conseguir um resultado ou executar um trabalho que hoje leva mais tempo para se fazer. Então, acredito que vai haver uma transição, sim, agora com a inserção da IA, onde que, como no passado ou até num presente, hoje a gente tem que as pessoas precisam ter respostas para tudo. E eu acredito que o movimento que vai acontecer agora é que as pessoas vão ter que ter perguntas para tudo, né? Porque é assim que a IA funciona, né? Você tem que ser não mais um bom respondedor, mas tem que ser um bom perguntador, porque é de acordo com o que você questiona a IA que você vai obter, né, o resultado, a resposta que você vai ter, né? Então eu acredito que sim, todo esse movimento tecnológico ele é muito positivo, vai ter um impacto significativamente grande no resultado das organizações e possivelmente também um barateamento, talvez até dos custos produtivos e dos produtos finais lá na cadeia produtiva, né? Que vai chegar no supermercado, vai chegar lá na prateleira da loja, né? A um custo mais baixo, consequentemente e possivelmente a um custo mais baixo para o consumidor, né? Então, impactos sociais e econômicos, socioeconômicos, do meu ponto de vista, só tendem a ser positivos. Moisés. É interessante o que tu falou. E, inclusive, essa tua fala, ela faz a ponte, digamos assim, para o outro assunto. Porque depois eu conversei com um outro professor que estava lá, que é o professor Gustavo Assmann. Ele é do Instituto Federal Farroupilha. E o que eu gostei na fala dele? Ele citou um dos caminhos para diminuir o impacto negativo da IA e também para compreender, né, ela como ferramenta, e que seria o quê? A educação. Então, vamos ouvir o que disse aí o professor Gustavo, né, que também eu trouxe aqui as palavras dele para a gente analisar. A evolução tecnológica, né, a automação e a inteligência artificial, ela é algo inevitável. Então, isso é algo que está acontecendo, o nosso futuro vai mudar consideravelmente com isso, a gente querendo ou não. A diferença é que a gente pode escolher só usar essa tecnologia, né, e aí obter os resultados sem saber o que está acontecendo, o que está se passando, ou a gente pode buscar um caminho e tentar compreender a tecnologia e talvez entender as suas potencialidades, inclusive as suas limitações, impactos positivos e negativos, né? E o caminho único que eu encontro para isso é a educação, né? E a gente fala que a educação de base mesmo, é conhecer os conceitos básicos. Por exemplo, como é que a gente vai aplicar um sistema de inteligência artificial
numa empresa ou numa instituição, se a gente não tem um profissional trabalhando ali, entendendo justamente como é que funcionam os sistemas de informação, como é que funcionam os sistemas de gestão dos dados, né? Isso tudo é muito importante, então essa relação é importante ser mantida, e a educação que vai realmente propiciar as pessoas, né? A educação mais básica, mais técnica, que vai fomentar aí essa base para utilização e aplicação mais adequada da inteligência artificial. Acho que é por aí o caminho. Então, solução, educação. Né? Certamente o André tem muito a colaborar nessa discussão. E o que tu acha, André? Sim, eu continuo otimista, mesmo que a gente tenha, nesse período de transição, uma névoa que faz com que a gente não consiga enxergar muito adiante do nosso nariz. Vou, de novo, parafrasear ali o professor Marco Lisboa, porque foi o vídeo que eu vi hoje e guardei isso na memória. Ele fala que hoje os alunos do ensino fundamental, escola primária, né, como cada um queira chamar, todos precisam saber programar, não que eles sejam obrigatoriamente programadores, mas hoje você precisa saber programar, saber o que é isso. E parte também da IA. Tá? Parte da IA e parte do formato educacional que a gente tem, que é nessa necessidade atual agora com a inserção da IA, com novas tecnologias, tá? A gente vê que aquele formato educacional do passado, você abrir o caderno, decorar o que está escrito e chegar na hora de uma prova, marcar lá VOF e ter uma nota de 0 a 10. Ele até parafraseia dizendo o seguinte, que os problemas na vida real não são verdadeiro e falso, né? São diferentes, são díspares. E isso a gente também consegue ver na educação, porque se você começa a usar uma tecnologia como essa, o horizonte fica a anos-luz do nosso nariz. E a circunferência em nossa volta, a gente consegue enxergar 360 graus. Então, abre uma possibilidade da gente fazer coisas que a gente jamais pensava há uns 10 anos atrás, quando a gente estava lá na faculdade ou terminando o ensino médio, que era abrir um livro, ler o livro, estudar para uma prova, fazer uma prova ou marcar na prova verdadeiro ou falso. Hoje em dia está tudo muito diferente. Né? Você pode fazer pergunta para um chat GPT, por exemplo, um Gemini, seja lá qual for, e você estudar com ele, você tirar ele como um professor paralelo da tua sala de aula. Então, essa tecnologia veio fazer com que, talvez, aquele livro-texto que a gente usava, ele passa a não ser a ferramenta principal, mas ele passa a ser um complemento. Eu não abro mão de deixar de abrir um livro para procurar informação na internet. Eu ainda prefiro pegar um livro-texto. Mas eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá na internet, aí eu acho um vídeo explicativo, ou um vídeo mais rápido, seja o que for. Tá? Então, isso veio também transformar a educação que a gente está acostumado a ver. E que ela vai ter que sofrer uma transformação em função do que a gente tem a nível de hoje, 2024, e o que vem pela frente. Né? Porque o que a gente tem hoje acho que é só a introdução desse livro que a gente vai ter pela frente de inovação, tecnologia, tudo que ela pode trazer para conhecimento, aprendizado. Acho que a gente não tem nem ideia para onde a gente pode caminhar. Mas eu sou bem adepto desses desafios, eu acho muito interessante. E o que a gente percebe, então, né, pelo que eu percebi na conversa lá, é que, de fato, né, a IA, né, tem impactos econômicos e sociais, certamente, na vida de todo mundo, né? E, naturalmente, que essa ferramenta básica que é a educação é que vai ser o diferencial, digamos assim, né, Lucas? O que tu acha? Eu ia comentar justamente isso, mas assim, também concordando com o André agora, essa questão que a gente vê é a história que vem sendo discutida já há algum tempo do desaprender e reaprender. Né? Então, não apenas, como o Moisés estava comentando, não apenas os alunos vão ter que reaprender a estudar, mas também os professores vão ter que reaprender a forma de ensinar. Né? Então,
Só que, claro, de qualquer forma, toda vez que a gente vai fazer algum movimento de transição, né, isso causa um desconforto, porque você está, na teoria, em uma zona de conforto, onde que você já sabe o que tem que fazer, a forma como tem que fazer, e aí, quando você passa para um movimento que vai te fazer sair do lugar, né, causa todo esse alvoroço, né, esse descontentamento, aquele negócio um novo, né? medo, exatamente, o medo, né, de que alguma coisa aconteça de forma negativa, como, por exemplo, aí foi citado a questão de perder os empregos, né, as pessoas perderem seus empregos por serem substituídos por IA, mas não vejo isso como algo que realmente vai acontecer, né? Então, de novo, eu vejo todo esse movimento tecnológico como sendo somente positivo, né? O lado negativo é que as pessoas vão ter que reaprender, né? Mas isso também não é negativo do ponto de vista de evolução pessoal, profissional, e seja lá qual for a determinação. Certo, Moisés? É isso aí, então. Hein, Moisés e Lucas, eu acho que ainda não vai ser nos próximos 10 anos que a gente vai conhecer o Exterminador do Futuro. Mais uns 20, 30, 40 anos mais adiante, com o avanço de hardware, de software, aí sim a gente vai ter um parceirão que a gente vai sair e vai conhecer o Exterminador do Futuro. Só não sei se até lá eu vou estar vivo para conhecer, mas eu acredito que vamos chegar lá na ideia do Exterminador do Futuro, com certeza. Eu acho que essa história aí não está muito longe, né? O Elon Musk já conseguiu até dar raio em foguete. Vamos ver, vamos ver. O ser humano está sempre se adaptando e evoluindo. É isso aí, Lucas. Pessoal, mais alguma coisa sobre o assunto hoje? Acho que é um tema instigante, mas a gente pode parar por aí. Certo, então. Ficamos por aqui hoje com o nosso programa e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.